Espíritos felizes. Van Durst, antigo funcionário falecido em Antuérpia em 1863, com 80 anos de idade. Você vê que teve pessoas que morreram com 50 e poucos, 50, agora isso já é 80 anos, já bastante idoso, ainda mais para aquela época. Nota: pouco depois de seu decesso, tendo um médium perguntado ao seu guia se poderia evocá-lo, respondeu-lhe: este espírito lentamente se refaz da sua perturbação e, enquanto possa responder-vos imediatamente, muitas mágoas lhe custaria tal comunicação. Aí vem a situação, ele poderia responder, mas ele ainda teria mágoas naquela comunicação, então deveria esperar o tempo passar. Vocês observem que cada um tem uma característica. Um foi evocado logo após a morte, o outro um tempo 3 meses depois, e esse, no momento da morte, não poderia. Peço-vos esperais ainda uns 4 dias, pois até lá ele saberá das boas intenções manifestadas a seu respeito e a elas responderá amistosa e gratamente. Esperar 4 dias. Seria bom uma média de 4, 5 dias para esperar uma evocação, para esperar uma comunicação? Depende. Não é isso? Nós já vimos um que comunicou imediatamente, o outro 3 meses, e esse tinha que esperar pelo menos 4 dias. Vamos ver. Decorrido 4 dias, recebemos a comunicação seguinte: meu amigo, bem leve na balança da eternidade foi o fardo da minha existência. E, no entanto, bem longe estou de ser feliz. A minha condição humilde e relativamente ditosa é de quem não fez o mal, sem que, por isso, visasse a perfeição. Ele passa a comunicação praticamente espontânea, né, que recebemos a comunicação, quer dizer, não precisou de evocar. Não fez o mal, mas não buscou a perfeição, não procurou ver o que ele poderia se corrigir ao longo da vida. Acontece com a maioria das pessoas. Esse pode haver pessoas felizes numa esfera limitada, eu sou desses números. O que sinto é não ter conhecido o que ora conheceis, porque a minha perturbação não se prolongaria por tanto tempo, seria menos dolorosa. Se ele tivesse procurado conhecer verdadeiramente a doutrina espírita, ele não teria problema na hora do desencarne, não teria passado por esses 4 dias de espera. Isso é importante que o espírito entenda, e nós encarnados também entendamos, que ser espírita levamos a vantagem de passarmos para o outro lado da vida bem. Importante entendermos isso. De fato, ela foi grande. Viver e não viver. Estar rudemente preso a um corpo sem poder servir-se dele, ver os que nos foram caros, sentindo extinguir-se o pensamento que a eles nos prende, que coisa horrível! Que momento cruel esse em que o aturdimento nos empolga e constrange, para desfazer-se em trevas logo após. Sentir tudo para estar um momento depois aniquilado. Quer-se ter a consciência do seu eu, sem encontrá-la, não existir e sentir que se existe. Quando não se é espírita, o momento da transição é bem complicado, ou que não tem o conhecimento espírita. Às vezes a pessoa não é espírita, mas tem o conhecimento espírita, que acaba sendo espírita do mesmo jeito. Então, naquele momento, ele tinha oscilações. Nesse despertar, nesse desligar do corpo, ele tinha oscilações de ver as forças extinguir, não poder se comunicar, começar a despertar e logo cair num processo de trevas, não ver mais nada, e se sentir-se cada vez mais aniquilado. E aí depois vem aquele contraste que muitos espíritos relatam isso para a gente na mediúnica. Quer ter consciência do eu, mas não encontra. Aí acha que não existe, mas sabe que existe, sente que existe. É o grande paradoxo. E aí é que nós temos que trabalhar intimamente para nos aperfeiçoarmos, adquirir conhecimentos espíritas, adquirir conhecimentos espirituais, para podermos viver bem e em paz.
Perturbação profunda, depois transcorrido um tempo incalculável de angústias contidas, sem forças para senti-las. Depois digo, desse tempo, que parece interminável, o renascimento gradual da vida, o despertar de uma nova aurora em outro mundo. Nada de corpo material nem de vida terrestre. Vida sim, mas imortal. Aí você vê, quando fala o sofrimento eterno, aqueles momentos que o período de perturbação dele durou praticamente 3 dias, vamos dizer. Porque no quarto ele estava comunicando. Vamos colocar aqui 3. Então, aqueles 3 dias parecia para ele uma eternidade, porque ele ia e voltava de si, como se desmaiasse, né? Tomava consciência e dormia ou desmaiava. E assim ia até ele conseguir ver que ele estava acordando no mundo espiritual, sem corpo físico, sem vida terrestre e dentro da vida imortal. Por isso é importante a gente estudar a doutrina espírita, conhecer a doutrina espírita. Não mais homens carnais, porém formas diáfanas, espíritos que se deslizam, que surgem de todos os lados, que vos cercam, e que não podeis abranger com a vista, porque é no infinito que flutuam. Ali naquele momento que ele começa a despertar, ele vê os espíritos flutuando, levemente flutuando. Ter ante si o espaço e poder, frequentá-lo à vontade. Comunicar-se pelo pensamento com tudo o que vos envolve. Que vida nova, meu amigo. Nova, brilhante e cheia de ventura. Caminhando para o nosso despertar superior. Caminhando para o nosso despertar para a luz. Caminhando para um despertar para as forças infinitas latentes da alma. É importante nós sabermos entender que o espírito, que a vida espiritual, é uma vida prenhe de alegrias, de felicidades. É flutuar no espaço, comunicar com o pensamento por vários. Mas cuidado com o que você vai pensar. Treine pensar o bem e pensar bem agora. Porque quando você chegar no plano espiritual, como que você vai pensar? De que forma você vai modular o seu pensamento para não emitir somente os bons pensamentos? No livro Sexo e Destino, André Luiz relata que ele vê uma cena assim meio picante, ele começa a pensar no que ia acontecer e o mentor chega, Félix, fala, é bom sairmos daqui porque com a falta de disciplina mental, você acaba induzindo-os a agirem tal qual você está pensando. Por isso o espírito tem que treinar o pensamento, educar-se. Salve, ó, salve a eternidade, que me contens em teu seio. Adeus, terra, que por tanto tempo me retivesse afastado do elemento natural da minha alma. Não, eu nada mais de ti dependia, porque és a terra do exílio, e a maior das felicidades que dispensas nada vale. Soubesse eu o que sabeis, e quão fácil e agradável me seria a iniciação na vida espiritual. Estudar as obras básicas faz fundamental necessidade para a nossa existência. Estudar as obras básicas faz necessidade de nós podermos e buscarmos uma manhã de luz, uma manhã de fraternidade, uma manhã de paz. Estudar a doutrina espírita é iluminar nossas almas para o grande despertar no além. Na hora certa, claro. Estudar a doutrina espírita não vai te levar mais rápido, mas vai te levar, na hora que você for, você vai com plena consciência do que você vai encontrar. Por isso a necessidade de colocarmos o sentimento de paz, de harmonia em nossas vidas, em nossos corações. Sim, porque saberia, antes de morrer, o que mais tarde somente deveria conhecer. No momento da separação, de forma a desprender-me facilmente. Estais vós outros no caminho, porém, certificai-vos de que todo o adiantamento é pouco. Dizei-o a meu filho tantas vezes quantos bastem para que se instrua e creia, porque do contrário, a nossa separação continuará aqui. Ele pede para levar a mensagem até o filho dele, para que ele possa se instruir, para que ele possa acreditar, porque senão
Continua a separação no mundo espiritual. Até mesmo para aqueles encontros durante os sonhos, tão importantes, tão necessários ao nosso fortalecimento, dificulta a nossa vida. Se nós não soubermos e não estivermos todos envolvidos no conhecimento espírita, voltando-nos para o entendimento das coisas espirituais. Amigos, adeus, todos vós. Espero-vos e, enquanto estiverdes na terra, virei muitas vezes instruir-me convosco, visto como sei menos ainda que muitos dentre vós. Notai que aqui onde estou, sem velhice, que meio enfraqueça, nem entraves de qualquer espécie, aprenderei mais depressa e facilmente. E olha a humildade. Virei instruir-me convosco, porque não sei o que vocês sabem. Embora rejuvenescido, com capacidade de aprender mais rápido, mas com uma limitação. Então, por mais que saibamos aqui na Terra, ao adentrarmos o mundo espiritual, temos que ter cuidado com aquilo que vamos sorver, tanto aqui quanto lá de conhecimento, para que esses conhecimentos não sejam entraves para a nossa caminhada. Aqui se vive às claras, caminhando com desassombro, tendo ante os olhos horizontes tão belos, que a gente se torna impaciente por abrangê-los. Adeus. Deixo-vos, adeus. Van Durst. O Van Durst, ele está trazendo para nós aquilo que ele vivenciou no momento da morte, aquilo que ele vivenciou depois da morte, mas uma coisa importante, ele entende a necessidade do aprendizado. Por isso que muitas das nossas companhias espirituais, que eu chamo de obsessão sutil, precisam de que nós estudemos a doutrina espírita. Precisam de que nós leiamos a doutrina espírita para nos fortalecer espiritualmente e conseguirmos, então, estarmos bem e em condições de passarmos o bem para aqueles que estão ao nosso redor. Paz e luz a todos.